Graça e paz, irmãos. Estamos mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica. Hoje, segunda-feira, dia 20 de agosto de 2018, 6h42 da manhã. Estamos retomando as nossas gravações de vídeo das leituras bíblicas. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 12, 13 e 14 do livro do profeta Jeremias. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 12 está escrito: Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Plantaste-os, e eles arraigaram-se. Avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderias competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farias na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonarei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta, levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores, andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos todos os animais do campo, vinde devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde o extremo até o outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os seus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que o arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio delas. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança, cada um a sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, após, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali.
E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-lo e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem um povo por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel, todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E falo-os-ei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando luz, ele mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças e a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os vossos olhos e vede, os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu, e as ovelhas da tua glória? Que dirás quando puser os teus inimigos sobre ti como cabeça, se fosse tu mesmo que contra ti os ensinaste? Porventura não te tornarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram essas coisas? Pela multidão das tuas maldades se encobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como o restolho que passa como o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que será metida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água, vêm às cavas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas do campo parem e abandonam os seus filhos, porquanto não há erva, e os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sovem no vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva.
posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como o homem cansado, como o valoroso que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto amaram a afastar-se e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para mim. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada, e se eu entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes correm em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborreces a tua alma a Sião, porque nos feriste e não há cura. Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade dos nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, portanto em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 15, 16 e 17 do livro do profeta Jeremias. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim o permitir.